Então, dentro dos padrões complexos que existem no mercado, nós temos esses dois tipos de padrão aqui. Tá? O padrão que continua o movimento prévio ou o padrão que reverte o movimento prévio. Certo? Tá. Muito bem. O padrão que reverte tem vários, mas o padrão que nós estamos possivelmente vendo o mercado cumprir agora é um padrão de reversão chamado duplo fundo. Como é que funciona o padrão de reversão duplo fundo? Normalmente o padrão de reversão duplo fundo é quando o mercado faz um movimento de queda abrupta, íngreme e acelerada, e dele toca numa região que os compradores defendem, e defendem com veemência. Geralmente aqui se forma um padrão simples de reversão, algum candle, pode ser um sidebar, pode ser um arame, pode ser um pare de reversão. E daí o mercado dá uma repicada. Pá. Essa repicada, por enquanto, é uma tendência de baixa. Essa repicada, por enquanto, é apenas um movimento de repique numa tendência de queda. E aí o mercado volta a ter pressão vendedora, e o mercado volta a cair, volta a cair, volta a cair, toca no mesmo nível do fundo anterior, rejeita esse fundo como sendo perdido, não aceita perder esse fundo, entra comprador e esta região que vocês estão vendo aqui recebe o nome de vale. Eu não sei por que deram o nome de vale, honestamente falando, não me perguntem, mas deram o nome de vale para esse topinho que se forma aqui. E aí o sinal que confirma a formação do duplo fundo é quando justamente este topo é rompido, formando daí um movimento que teria como objetivo voltar para cá, voltar para o ponto em que iniciou toda a queda prévia. E isso recebe o nome de duplo fundo. Por que duplo fundo? Porque a gente tem dois fundos tocando exatamente no mesmo nível. Tá? Existe a situação de triplo fundo. Toca uma vez, não perde. Toca uma segunda vez, não perde. Toca uma terceira vez, não perde. E forma-se então um triplo fundo. O duplo fundo também pode ser muitas vezes chamado de padrão W. Tá? Então o padrão W, tá? Basicamente é porque lembra a letra W. Se a gente for olhar isso aqui lembra um W. Né? Não é de Volvax, que é o meu sobrenome, mas é de W de W, né? Duplo fundo. Né? E aí quando a gente opera o duplo fundo, e a Vale gosta muito de fazer duplo fundo, é importante mencionar isso, a Vale do Rio Doce é um padrão, é um papel que gosta muito de fazer duplo fundo. Quando a gente opera o duplo fundo, nós temos basicamente 3 pontos de entrada. Tá? Esses 3 pontos de entrada eles são muito interessantes. Primeiro, a gente pode pensar em comprar quando formar este fundo aqui, esse segundo fundo, com stop bem curtinho. E aqui é o ponto número 1 de eventual compra. Seria um ponto plausível de compra. Tá? É uma compra agressiva, porque você está comprando ainda dentro de uma tendência de baixa, mas você está acreditando que essa tendência será revertida. Você está acreditando que irá acontecer uma modificação da tendência. Então esse é o primeiro ponto, o ponto A. Então o ponto A seria aqui. Tá? Neste ponto, depois eu vou mostrar exatamente onde é que seria a entrada. É uma região em que tu tem um stop curto para um alvo eventualmente longo. O outro ponto plausível seria na ruptura do vale. Aqui. Esse é o ponto B. Eu não gosto da entrada em B. Eu não gosto da entrada em B. Tá? Porque eu não gosto de comprar rompimento. Não faz parte desse corpinho que vos fala a ideia de gostar de comprar rompimentos.
Tá? Então eu não gosto de tomar esse tipo de situação. Até porque o stop costuma ser mais longo. O terceiro ponto possível de entrada dentro da construção de operar um duplo fundo é quando acontece o rompimento, o sujeito espera o pullback, que os russos chamam de откат, e quando acontece esse pullback, ele toma a posição exatamente numa troca de polaridade que eventualmente aconteça em cima dessa resistência que agora foi rompida como eventual suporte. E isso aqui então é o famoso ponto C, que é o ponto que eu considero mais seguro de se comprar. Então, desses três pontos, o ponto A e o ponto C são os dois pontos preferidos meus, ok? Entenderam a dinâmica e a estratégia? Depois que tu entende a estratégia, e aí o alvo vai estar aqui em cima, ó. O alvo é nessa região. Depois que vocês entenderam a estratégia, eu vou passar para o passo seguinte, que é exatamente o ponto de compra. Mas antes que eu entre exatamente no ponto de compra, eu preciso ter certeza que vocês entenderam este contexto geral. Entenderam esse contexto geral, pessoal? O contexto geral do duplo fundo? Ficou alguma dúvida sobre o contexto geral? O ponto de entrada exato eu vou mostrar a seguir. Tá? O ponto exato eu vou mostrar a seguir. Eu preciso que você tenha entendido o contexto geral. Ok. Então tá. Como o pessoal conseguiu compreender o contexto geral, agora vamos entrar no ponto exato, na minúcia. Na minúcia. Onde que é a compra no ponto A? Onde? Em que momento? Bom, o momento é basicamente o seguinte. Vou desenhar aqui os candlezinhos agora. Tá? O mercado vai ter feito um movimento agudo, que nem ele fez aqui, ó. Ele fez aqui, ó. O movimento aqui, ó. Bem aqui. Fez um forte movimento agudo. Você vai esperar que o mercado faça o movimento de repique. Certo? Depois que ele fizer o repique, no caso, você já vai começar a considerar, quando iniciar o próximo movimento de recuo, que possa ser um duplo fundo. E esse duplo fundo você vai marcar de que maneira? O ponto A de compra. Você vai ter um movimento de recuo, o candle de recuo, considere isso um candle preto, tá? Depois mais um candle preto, em que vai estar construindo mínimas cada vez mais baixas. Todo mundo aqui conhece, ok? Ok. Bom, então a entrada no ponto A, ela vai se dar em duas possíveis alternativas. Primeiro, eu tenho o repique de alta. Depois do repique de alta, eu venho recuando. Eu entro no nível do fundo anterior. Eu perco esse fundo com uma sombra inferior. E o candle seguinte rompe a máxima. Então isso é um trap. E isso é uma delícia de ser operado. Então perdi o fundo e o próximo candle, uá, rompe aqui. Essa entrada ela acontece exatamente nessa ruptura. Um trap em cima do fundo anterior. Em cima do fundo anterior. Tá? O pessoal pediu que eu colocasse em vermelho o candle de baixo, porque vai facilitar a visualização. Eu vou colocar aqui então em seguidinho para vocês. Deixa eu colocar aqui o candle negativo em vermelho. Pronto. Acho que melhorou, né? Tá. Entenderam aqui o conceito? Então a primeira entrada que vai rolar no ponto A é se eu tiver um trap no ponto A. Então, traps na região do ponto A. É um ponto possível de entrada. Tá? E não escreveu, não sei porquê. Traps. Ponto A. Certo? Todo mundo comigo até aqui?
Tá, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de entrada que pode acontecer no ponto A é justamente o 1, 2, 3 de compra que aconteça na zona do ponto A. Então 1, 2, 3 de compra é isso aqui, ó. 1, 2, 3 de compra é isso. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Tá? E aí eu vou ter a compra acontecendo quando rompe a máxima do candle 3. E meu stop fica na mínima do candle 2. Mas se o candle 2, que é esse aqui, essa mínima estiver muito perto desse fundo aqui, faz mais sentido eu colocar abaixo desse fundo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que tu está operando aqui nessa situação de 120 minutos e daí você vê o recuo agudo que aconteceu no 120 nesse ponto todo. E aí você vê, ok, recuou e agora está fazendo um novo recuo. Então tu pensa, pode ser um duplo fundo. Eu vou esperar que forme um trap. Eu vou esperar que forme uma armadilha que perca essa mínima e rompa o candle seguinte. Ou que forme um 1, 2, 3. Vejam que até agora não formou trap. Isso aqui já é um candle de reversão. Mínima está mais baixa que a anterior. Então não tem que fazer nada. No próximo candle, vejam que a mínima está mais baixa que a anterior, não tem que fazer nada. No próximo candle, vejam que essa mínima está mais alta que a anterior. Então aqui já é 1, 2, 3 e ele está formado em cima desse fundo prévio. Então, se eu quiser tentar capturar este recuo, eu vou colocar uma entrada nessa ruptura. E eu vou colocar o stop abaixo dessa mínima? Cara, o ideal é tu colocar o stop abaixo dessa mínima aqui. E aí, se o cara tomou a posição nessa ruptura, que aconteceu no candle seguinte, tomou a posição, ele está comprado, aí ele leva um calor aí inicial, veja que aqui forma um novo 1, 2, 3, em que ele poderia cogitar uma entrada nessa ruptura, aí colocando o stop aqui novamente, e aí o mercado retribui o sujeito que deixa de operar esse 1, 2, 3 aqui, ou este 1, 2, 3 aqui. Ok?